Em Defesa da Fé, aqui na capital do Caju FM. Hoje a nossa entrevistada, nossa amiga Itamara, da Comunidade de Vida, e já está aqui conosco, chegou primeiro do que eu, ou seja, super pontual, né? E eu não preciso dizer, nem sempre tão pontual. Seja bem-vinda, Itamara. Obrigada. Se apresente, de onde você é. Então, eu sou Itamara, consagrada da Comunidade de Vida Shalom, da Comunidade Católica Shalom. Eu sou natural de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. Que maravilha! As pessoas me perguntam se o Acre é Brasil. Então, eu sou natural de lá, conheci a comunidade lá com 15 anos. E com 18 anos eu entrei na Comunidade de Vida, tive uma forte experiência com o amor de Deus e deixei tudo por amor a Deus. Estou na comunidade há 18 anos e quando eu saí do Acre, eu morei em Sobral, aqui no Ceará, né? Depois morei em Pacajus, aqui próximo, no discipulado. Do discipulado eu fui em missão para São Paulo, de lá morei na Bahia, morei na Bolívia, e da Bolívia eu fui transferida para cá, para essa cidade maravilhosa de Pacajus. Conta aqui um pouquinho para nós o que é a Comunidade de Vida, para os irmãos que não conhecem, o que é a vocação Shalom. Então, a comunidade Shalom, ela é fundamentada na experiência do ressuscitado que passou pela cruz. Jesus que ressuscita e ele ministra a paz sobre os apóstolos para que eles ministrem sobre toda a humanidade. Então, a comunidade Shalom, somos missionários, discípulos e ministros da paz, porque Shalom é essa palavra, né, em hebraico, que significa a paz, toda sorte de bênçãos e graças para a humanidade. E a comunidade Shalom se divide em comunidade de vida e de aliança. Eu sou da comunidade de vida e na comunidade de vida nós deixamos tudo, pai, mãe, família, trabalho, estudo, e vamos em missão para anunciar essa paz, para anunciar esse ressuscitado, porque para nós o mundo ele encontrará a paz quando encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Este é o nosso chamado e a nossa missão. Então nós vamos em missão, deixamos tudo para anunciar esse Cristo ressuscitado. Essa é a nossa missão como comunidade de vida. Aí, como é a rotina da Comunidade de Vida, porque eu já trouxe aqui a Raquel, então eu vou focar mais na Comunidade de Vida em si, né? Ela falou um pouco da experiência da aliança. Como é a rotina de vida espiritual, de apostolado da Comunidade de Vida? Pronto, aí na comunidade de vida, né? Nossas manhãs, todas as manhãs são dedicadas à vida de oração, à formação, à escuta de Deus. Nós somos leigos, consagrados, vivemos em casas comunitárias, semelhante aos religiosos, que é mais comum, que normalmente as pessoas conhecem, os religiosos, as freiras, que vivem em congregações. Semelhante a eles, nós vivemos também em casas comunitárias, onde nossas manhãs, essa manhã dedicada à escuta de Deus, todos os dias nós rezamos, fazemos oração pessoal, estudo da palavra. No final da manhã temos um momento de formação e todas as nossas manhãs são em silêncio, porque para o nosso fundador é no silêncio que nós escutamos melhor a voz de Deus. E depois de toda essa manhã de oração e formação, nós almoçamos juntos e depois nós vamos para o nosso apostolado, que é o nosso trabalho, o nosso serviço na vinha. E a nossa vocação é embasada nesse tripé: contemplação, unidade e evangelização. De manhã rezamos, no almoço nos confraternizamos e de tarde é a nossa missão. Aí em Pacajus temos o centro de evangelização, aí de tarde é esse trabalho que nós todos vamos para o centro de evangelização e cada um tem o seu trabalho. Temos lanchonete, livraria, grupo de oração, trabalhamos com a promoção de vocações, aí temos inúmeros trabalhos. Nas tardes e nas noites nós nos dividimos para nos dedicar a este trabalho de evangelização de diversas formas, seja no grupo, seja na evangelização, na escola, porta a porta, ou na nossa livraria, lanchonete, tem diversos serviços.
mais ou menos assim, a nossa rotina diária, todos os dias, manhãs de oração, tarde e noite de evangelização. Maravilha. Focando, já pegando essa deixa da parte da manhã, vamos entrar um pouquinho sobre a questão da vida interior, né? Eu lembro até da historinha que o Padre Júnior tem contado, eu já conhecia, mas ele tem relembrado nas missas, a historinha onde um homem, ele está apaixonado por uma jovem e fala para todo mundo, né? Isso você viu ele contando na missa, talvez até conheça a história. E ele fala para todo mundo que namora com ela, que conquistou, toda a cidade sabe que ele está apaixonado por ela. E daqui a pouco, passa alguns meses, e ele passa em frente a uma igreja, e essa moça está casando com outro rapaz. Aí todo mundo pergunta, mas aquela moça não é a que você falou que era apaixonada por ela, e ela era apaixonada por você? Aí ele falou, sabe qual é o problema? Porque eu falei muito dela para todo mundo, mas eu nunca falei com ela. E já ao contrário, ele ficava bem quieto, calado, mas sempre falava com ela, não falava para todo mundo. E moral da história, né? É o que Santa Teresa de Ávila fala, melhor do que falar de Deus é falar com Deus. E a partir daí eu queria que você falasse um pouquinho o que é a vida de oração, aos moldes de Santa Teresa de Ávila, o que é esse estar com Deus. Então, né, pegando a deixa de Santa Teresa de Ávila, muitas pessoas falam muitas coisas sobre vida de oração, muitos santos, que é um momento de elevar o nosso pensamento a Deus, é um momento de parar para estar com Deus, mas assim, particularmente eu gosto muito da definição de Santa Teresa de Ávila, que é nossa baluarte, quando ela diz que a vida de oração ela é um trato de amizade com Deus. Outros santos também dizem, né, que coloque-os entre amigos, esse diálogo com amigos. E eu gosto muito dessa definição porque a vida de oração, para mim, ela é um retrato disso, porque quando eu tenho um amigo, é uma pessoa que eu gosto, que eu confio, que eu quero sempre falar as coisas e falar os segredos do meu coração. Não é verdade? Você que está aí na sua casa, você pode pensar, cara, realmente é verdade, quando tem uma pessoa que eu gosto, que eu amo muito, eu quero ser, além de querer estar com essa pessoa, me é agradável estar com essa pessoa, eu gosto de falar com essa pessoa. Então, quando nós partimos da vida de oração como esse relacionamento de amizade que envolve os nossos afetos, que envolve todo o nosso ser, a vida de oração ela se torna algo leve e vai tendo um caminho, um rumo prazeroso, porque se eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu tenho essa experiência de Deus, então eu desejo crescer nessa intimidade com Deus, nesse diálogo, nesse colóquio, como quando eu estou com um amigo. Então a oração, ela, como esse caminho de amizade com Deus, de diálogo, ele vai sendo essa experiência que nos faz desejar ser semelhante ao amigo, que é Deus, porque Deus é bom, Deus é amor, e quando eu vou trilhando esse caminho de diálogo com Ele, o meu coração, ele vai desejando ser semelhante a Ele, e vai sendo semelhante a Ele. E São João Paulo II diz, se eu não me engano, que nós, ou a própria Santa Teresa, que nós nos tornamos semelhantes àquele que nós contemplamos. Então, se nós rezamos, se nós gostamos de ir à missa, fazemos a adoração ao Santíssimo, nós vamos experimentando daquela presença de paz que nos preenche, que pacifica o nosso coração, que gera ordem e confiança na nossa vida. Ele vai nos lapidando, nos tornando semelhante a Ele, nos fazendo crescer no amor a Ele, no amor ao próximo. Então, assim, a vida de oração, ela consiste neste constante crescimento de experiência de amor de Deus, de cultivar esse amor, essa relação, para que cresça em mim essa união com Deus e deseje amar a Ele e ao próximo. Não sei se eu me entender. Sim, sim. Olhando para a vida de Santa Teresa, a gente vê algumas ferramentas que ela foi usando na vida de oração dela.
É tanto que ela tinha uma vida de oração durante muitos anos, mas aquela conversão mais profunda, aquela via de união, não tinha se concretizado. Isso acontece depois de praticamente 20 anos de Carmelo, né? E uma das experiências que ela tem é com o ícone de Jesus flagelado, e isso dá um upgrade na vida espiritual dela, bastante, entre outras coisas. E também ela sempre nos indica as leituras espirituais. Ela sempre falava que quando ia rezar e tinha dificuldade, ela tinha em mãos um livro de leitura espiritual. Isso em fases da caminhada dela. Houve tempos que ela não precisou mais, ou não precisou com tanta constância, né? Quais são as ferramentas que a gente pode, olhando também o exemplo de Santa Teresa, usar para a vida de oração? Tipo assim, o ambiente, o horário. Na comunidade de vida vocês têm essa experiência também de ter isso, ou você poderia dar algumas dicas pessoais para as pessoas que querem começar uma vida de oração? Sim, sim. Então, né, a vida de oração, primeiro, ela parte de uma graça, né, também de Deus que deseja me encontrar e eu vou ao encontro de Deus. Então, o primeiro passo é pedir a Deus a graça do dom da oração, para a gente começar. É um utensílio da graça, para a gente entrar nos utensílios concretos. Então, assim, Santa Teresa, como o próprio Osés falou, ela se utilizava muito dos livros espirituais, e isto já é uma ferramenta. E aí, como eu tinha falado antes, na comunidade de vida, o nosso fundador disse que é no silêncio que nós escutamos melhor a voz de Deus. Então, assim, é muito importante nós procurarmos nos retirarmos para um lugar de silêncio que não nos disperse. Por exemplo, uma capela de uma igreja. É o meu quarto, eu não tenho acesso a uma capela, por exemplo. O meu quarto, eu vou e fecho a porta. Tem gente que tem muita dificuldade, porque a nossa vida é muito barulhenta, e tem a nossa família, filhos, irmãos. Aí você põe um cartaz na porta, estou em oração. Eu tinha uma amiga que fazia isso para ninguém atrapalhar. Então, você tenta se retirar para um lugar, isso vai favorecer muito a qualidade da sua oração, do seu diálogo com Deus. Seria a segunda coisa. Primeiro, né, clamar o dom da graça. Outra coisa é se retirar para um lugar que eu possa me concentrar melhor e ouvir melhor Só a te voz de interrompendo, perdão. Esse clamar o dom da graça, para aqueles que nunca rezaram, como é que faz? Senhor, me ensina a rezar, me dê o dom da oração, é assim que eu vou fazer? Como é que eu faço? Isso, assim, na simplicidade, né? Como aqueles camponeses que vai para a igreja. Acho muito bonito, né? Porque às vezes a gente estuda muito e complica muito, mas a oração ela é parte de algo simples, de pedir com as minhas palavras. Ou então o próprio Senhor nos ensina na palavra, né? Que os discípulos perguntam, Senhor, Jesus, ensina-nos a rezar. Rezar o Pai Nosso, e Santa Teresa também fala muito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela nos abre a graça da oração, que é Pai, ensina-nos a rezar, né? Pai Nosso que está no céu. Então, a partir de uma súplica, com as suas palavras, de forma simples, da forma que você sabe, Senhor, me ensina a rezar, me dá a graça da oração, me dá a graça do teu Espírito, que o Espírito conduz e ilumina todas as coisas. Eu acho parte desse princípio de pedir, né, de forma simples, com as nossas palavras. E aí, voltando, aos utensílios. E aí, neste lugar, eu começo pedir este dom a partir do Espírito, também é uma porta, porque o Espírito é aquele que nos ilumina, nos abre a graça da oração e nos inspira. Ele vai te inspirar aquilo que Deus conduzir. Então, rezar, iniciar a oração pedindo o Espírito, porque realmente, às vezes, a gente tem dificuldade de entrar. E aí entram os meios, que é uma leitura espiritual, um livro que me ajuda, como Santa Teresa fazia nos seus primeiros anos. Sempre pega uma meditação de um livro, mas assim, o livro por excelência que nós podemos sempre começar a nossa oração é a palavra de Deus. A Bíblia, a liturgia do dia vai me ajudar muito, né? Eu tinha um amigo que, quando ele tinha dificuldade de rezar, ele lia e repetia aquele versículo até entrar na oração, ou então escrevia no caderno, Jesus, Jesus, Jesus.
Escrever também a nossa oração, né? Eu pego ali a palavra e eu leio a leitura do dia e escrevo a frase daquela palavra que mais me chama a atenção e ali eu vou rezando, vou falando com Deus a partir daquele versículo que me toca ao coração e vou buscando esse caminho de aprofundar essa oração. Então a palavra, os livros, deixa eu ver o que mais. As imagens ajudam, os ícones. As imagens, os ícones, todo o ambiente, né, que me ajuda a mergulhar nesse caminho, com certeza, me ajuda também. Eu tenho visto, Itamar, um certo problema acerca da compreensão da oração. Claro, nós rezamos com a nossa afetividade, com a nossa inteligência e com o nosso ser inteiro. A gente não reza em pedaços, né? A gente está em pedaços, mas nós rezamos inteiros. É meio paradoxo, né? Nós somos seres fragmentados, porque nós estamos nessa condição de, como falam os teólogos, pós-lapsado depois da queda, mas o Senhor nos redimiu. Mas a gente acaba, às vezes, sendo um pouco refém dos sentimentos. Por exemplo, às vezes eu me deparo, isso não é um julgamento, apenas uma tentativa de nós olharmos para nós, fazer um exame de consciência. Aí eu chego na capela, lá de Júpiter, mas eu já fui para de Marte também, vi isso, de Vênus, em várias capelas do Santíssimo, e a pessoa está lá, com o celular ligado, assistindo uma live oracional, e quem ela está olhando não é o Santíssimo, ela está olhando a live oracional. Aí já vi outras cenas onde a pessoa está acompanhando no Google Meet, também outro momento de oração, né? E eu não falo em tempos diferentes de pandemia, não. Estou dizendo em tempos normais agora, sabe? Outras vezes a pessoa vai lá e ela coloca os fones de ouvido e leva para a oração e passa o tempo todo na capela com fone de ouvido, ouvindo música. Você acha que existe no mundo de hoje às vezes um equívoco do encontro com Deus e do encontro somente comigo mesmo e com os meus sentimentos? Como é que a gente pode tentar sair desse engano? Tipo assim, às vezes a pessoa acha que ela está se encontrando com Deus, mas ela só vai buscando esse encontro com as sensações. Como tentar fugir disso, né? É meio complexo, né? É porque o mundo de hoje é muito barulhento, né? É muito agitado, então nós tendemos, pelo mundo de hoje, ter esta dificuldade de entrar em nós mesmos, de parar, de silenciar. Então, assim, eu também já vi muitas vezes, assim, acredito que às vezes as pessoas, elas têm até uma intenção, a intenção, né? é boa, a né? intenção é boa. Mas, para ser ajudada nesse sentido, eu acho que elas precisariam assim, procurar assim, uma direção, um sacerdote, um bom confessor, né? um diretor espiritual. Né? Isso porque os santos falam, né? Para a gente crescer nessa vida interior, a gente precisa silenciar todas as vozes, internas e externas. É bom você ouvir, você ver uma live, mas assim, particularmente eu não acredito que seja o momento de estar no Santíssimo, com o telefone. Pode te ajudar a crescer? Claro que pode, mas talvez em outro momento, não no teu momento íntimo, pessoal, com Deus, né? Então, se realmente você deseja crescer nesse caminho interior, a primeira coisa é buscar ajuda, né? Como é que eu posso ouvir melhor? Como é que eu posso me desligar? Será que eu não posso ouvir outro horário e eu vou para a capela e fico contemplando, né? O que é que Deus quer falar comigo? Porque se tem muitas vozes, eu não vou conseguir, né? Santa Teresa, ela fala desse despojamento interior, de tudo e de todos, para me poder ouvir, estar com Deus e crescer, progredir na vida espiritual, né? Então, assim, são meios, mas assim, eu acredito que não são coisas que nos ajudem tanto a progredir interiormente nesse caminho de oração com Deus. Pode me ajudar a crescer na caminhada, mas no caminho de intimidade com Deus é um pouco barulhento, porque eu preciso assim, me desapegar e encontrar outra via se eu quero crescer, né? Sim. É isso com Deus, eu acredito que é isso.
falando também um pouquinho sobre a vida de oração e ainda sobre essa questão dos sentimentos, das emoções. Às vezes nós somos tentados com o tempo de caminhada, né? Porque no início está tudo muito aquele fogo, né? Aquele entusiasmo, num bom sentido. Deus dentro nos movendo, né? Entusiasmo nesse sentido, Deus que nos move de forma muito sensível, muito concreta. Depois continua nos movendo de uma forma onde a gente não vai percebendo tanto, de forma palpável, né? Às vezes mais com inteligência. E alguns vão sendo tentados, nós, né, a abandonar a oração. Deus me abandonou, então Deus não está aqui porque eu não consegui escutar o que Deus tem para me falar, eu não consegui sentir um direcionamento de Deus, eu não chorei. E aqui lembrando, o choro, ele também é uma forma de oração, né? Os sentimentos fazem parte também da vida de oração, toda a nossa afetividade. Mas só colocando, o que fazer quando isso vai se esvaindo durante um certo período, onde Deus diz assim, não, esse período vai ser um período de aridez. O que fazer nesse tempo de escassez, né? Quando você não sente nada, quando a voz de Deus parece não existir mais, parece que Deus pegou as malas e desapareceu, né? O que fazer, né? Precisamos perseverar, né? Quando você ia falando, eu me lembrava da própria Santa Teresa, quando uma vez ela perguntava a Deus, Senhor, qual que Santa Teresa, assim, era uma santa espanhola, assim, mestra em vida de oração, ela tinha muitas experiências místicas, e uma vez ela perguntou a Deus, né? Então ela rezava, tinha colóquios profundos com Deus. Uma vez ela disse, Senhor, qual foi a oração que mais que eu já fiz, que mais te agradou, e não sei o quê. E Deus disse para ela, né? Naquele dia que você não estava sentindo nada e ficou na capela contando os tijolos. Então, assim, a oração é esse caminho de perseverança, né? Perseverar, como Santa Teresa diz. Haja o que houver, venha o que vier, sentindo ou não sentindo, porque a oração ela vai passar pela purificação dos nossos afetos, dos nossos sentidos. Nós precisamos, da mesma forma que no início eu pedi o dom da oração e Deus me deu muitos sentimentos, eu preciso pedir a Deus agora, a partir desses momentos de aridez, a graça de perseverar, de permanecer, de confiar, de crescer na fé, porque o justo vive pela fé. Então, pedir a Deus essa graça de permanência nele mesmo, porque muitas coisas vão querer nos roubar durante o tempo, as circunstâncias, mas é sempre nesse sentido de sempre recordar a primeira experiência de amor de Deus e pedindo esta graça, de perseverança, de não desistir, porque é essa graça de oração, de permanecer em Deus, que vai nos conduzir até o céu, sentindo ou não. É a fé, né? O justo vive pela fé. A fé, a caridade, a esperança, que deve mover a nossa oração, mais do que todos os nossos sentidos e afetos. Quero pedir o Arcínio para preparar a música, assim, Nada Te Perturbe, com a irmã Kelly Patrícia, tá bom? Você procura aí, daqui a pouco a gente coloca, viu? Enquanto a gente vai conversando aqui, batendo um papo. Só que dentro dessa caminhada existem empecilhos. Um deles, sem dúvida, quando a alma se decide por Deus, como fala Santa Teresa, o inferno inteiro se volta contra ela, né? Então, dentro da vida de oração, além daquilo que o demônio vai tentando jogar o desânimo e outras coisas mais, o demônio pode se intrometer e colocar vozes mentirosas, como se fosse a voz de Deus na oração, ou isso é impossível? Por exemplo, sempre vai ser na oração a voz de Deus, nunca vai ser minha voz, nunca vai ser a voz do demônio, sempre vai ser Deus que me falou na oração. Como que é isso? Sim, pode, porque o demônio ele é muito astuto, né? Então ele vai querer de todas as formas nos roubar de Deus, nos roubar da oração. Ele vai, com certeza, muitas vezes querer nos confundir
até se disfarçando mesmo de voz de Deus. E aí, nesse momento que eu preciso, né, sempre estar em estado de graça, sempre realmente ter um coração reto para não confundir as vozes do demônio, da nossa carne, né, que também grita, os inimigos da nossa alma. Então nós precisamos neste momento assim, pedir a Deus uma graça muito grande do dom do discernimento também, Santa Teresa fala, né, porque muitas coisas, muitas vozes, e o demônio ele é muito astuto. Só que ele é um derrotado, né? Então, se a gente tem essa vida de comunhão, de graça, de discernimento, Deus ele vai te iluminar, Deus vai te dar vai nos dar o seu Espírito e vai nos fazer perceber. Só que eu preciso ter essa decisão, assim, de pedir a Deus a graça, esse dom do discernimento, né? Por exemplo, assim, muitas vezes eu digo, meu Deus, tanta coisa, muitas vozes, muitas coisas que se levantam, aí dá aquele estalo, né? Aí, Tamara, preste atenção, isso é investida do demônio. Então, quando a gente tem um coração reto, diz, Jesus, me ajuda, Jesus me deu o dom do discernimento, Deus ele vai nos dar a graça de perceber aquilo que é a nossa voz, a voz do demônio, e a voz de Deus, até porque a voz de Deus ela gera paz no nosso coração e a voz do demônio nos confunde. Não, você está fazendo muita penitência, aquele que os santos vão falar, não, mas você vai incutindo coisas na nossa cabeça. E a gente precisa ter muito mesmo pedir esta graça de discernir, porque vai querer nos confundir, mas se eu tenho esse desejo, vai calar no meu coração a voz de Deus e vai expulsar tudo que vai me roubando da presença dele. A voz de Deus, ela me retira de todas essas vozes e me traz de volta para o caminho. É isso mesmo. Vou deixar a Itamara respirar um pouquinho, né? Vamos com a música agora da irmã Kelly Patrícia, Nada te Perturbe. Itamara, falando um pouquinho sobre a vida de oração, sobre também a vida, a espiritualidade teresiana. E eu queria falar um pouquinho, Itamara, perguntar, né? Sobre a questão da importância, como você mesmo já terminou falando, sobre o estar no estado de graça. O que é estar na graça de Deus e qual o perigo de não estar na graça de Deus, né? Santa Teresa fala também de termos cuidado para não estarmos em pecado mortal, quanto é feio uma alma em pecado mortal. Queria que você também falasse para os ouvintes, de forma simples aí, o que Santa Teresa nos convida, né? E o próprio Deus, né, nos convida para não estarmos no pecado mortal longe dele. Então, o estado de graça, esse estado de comunhão com Deus, para a qual nós fomos criados, né? Que essa comunhão que foi quebrada pelo pecado original, e em Jesus o Senhor nos redime e restabelece essa comunhão, que é para aquilo que Deus nos criou, para vivermos esta comunhão e esta amizade com Ele. E como está em estado de graça? Primeira coisa é viver esta constante busca de Deus, de viver os sacramentos, de caminhada com Deus. Porque Santo Agostinho nos diz que aquele que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Então nós precisamos também ter o nosso esforço para estarmos na graça. Então a igreja nos recomenda, né, a confissão anual, mais vezes, para estar em estado de graça. Confissão, na comunidade nós fazemos a confissão mensal, porque pelo sacramento essa comunhão ela é restabelecida. E a graça ela também serve até para nós crescermos nesta conexão e escuta da voz de Deus, porque a graça ela limpa, ela absolve o meu pecado. E restabelecendo essa comunhão, eu tenho um acesso maior à graça de Deus. E eu preciso buscar uma vida em Deus, a vida nos sacramentos. Eu preciso
é buscar a conhecer o que a igreja fala, né, dos pecados mortais, dos pecados veniais. E durante o dia, a gente vai cometendo várias coisas que não agradam o coração de Deus, né? Os nossos julgamentos, as nossas fofocas, as nossas brigas, intrigas. Então são coisas que vão nos afastando desta comunhão, desse estado de graça. Por isso que nós devemos buscá-lo. Porque quando o pecado vai entrando, e aí Santa Teresa fala, né, que é assombroso o estado de uma alma no pecado, porque cada pecado nos distancia mais de Deus. E ela sempre dizia que ela sofria muito, ela fazia tudo que tivesse ao seu alcance para que a alma tivesse essa consciência, tivesse essa experiência para retornar a Deus, porque é tão feio o estado da nossa alma em pecado, que é uma dor muito grande, e a maior dor do coração do homem, das almas, é estar distante de Deus, e o pecado nos afasta de Deus, sendo que nós fomos criados para viver esta união. Então, assim, a gente brinca, né, que às vezes as penas do dia a dia, os sacrifícios, os sofrimentos, eles são um inferno, mas a gente não tem noção do que é o inferno. É uma dor muito maior o inferno, que é a distância de Deus. Viver distante de Deus é um inferno maior do que qualquer dor que possa existir no mundo. Então, se nós tivermos essa consciência, nós vamos todos os dias querer voltar a estar em estado de graça, vamos querer nos confessar, vamos querer rezar mais. Então, assim, buscar o estado de graça é deixar essas coisas que nos distanciam de Deus, que nos roubam da graça. E só que isso vai exigir um esforço humano de mudar atitudes, de mudar escolhas que me distanciam de Deus. Acho que é isso. Sobre a questão, você falava sobre essa experiência desse inferno e de fato, muitas vezes, se a gente for se atentar, se perceber, claro que a gente nunca foi para o inferno, nem queremos ir, né? Mas a gente interiormente sente mesmo quando alguém não peca mortalmente, mas se a pessoa já tem esse enamoramento pelo pecado, a pessoa sente na pele uma sensação infernal, um prelúdio, né, do inferno. Santa Teresa, ela teve uma experiência muito profunda, onde Deus mostrou para ela o céu. Não foi isso ou foi o inferno? Não estou bem lembrado. Estou brincando, né, contigo, né? Mas mostrou o lugar que estava reservado para ela no inferno. Isso marcou muito a vida espiritual dela, não foi? Sim. Então, quando Deus mostra isso para Santa Teresa, é um convite para ela para avançar na vida espiritual. Ou seja, o inferno nunca é uma ameaça de Deus. O inferno sempre, ao ouvir falar dele, a gente tem que entender que nunca foi o nosso lugar, nunca será o nosso lugar que Deus planejou. Então, é importante nós termos um sadio temor do inferno também, ou não? Sim, com certeza, né? Quando a primeira vez que eu li o livro de São João Bosco sobre céu, inferno e purgatório, eu acho que eu me converti muito, porque dentro de mim gerou um temor de Deus muito grande, né? Porque ele vai narrando cada um desses estágios. E eu lembro que me marcou muito. Às vezes eu não sei se é bom conhecer ou não as coisas, né? Porque quando você conhece, a sua consciência, ela cresce. E aí a gente precisa, assim, também pedir a Deus a graça, acho que junto com a nossa oração, a graça do temor de Deus. Porque o temor de Deus, ele vai iluminando a nossa consciência e vai fazendo-nos pensar mais nos nossos atos, nas nossas escolhas. Eu nunca mais fui a mesma depois desse livro, porque tudo que eu ia fazer, não era aquela prisão, mas eu ia refletindo, né? Meu Deus, será que essa atitude, ela vai me levar para o céu ou para o inferno? Então é muito sadio, porque às vezes nós vivemos no automático e achamos que a nossa vida é aqui. Não, mas a nossa vida, ela vai passar. A gente vive em vista de outra vida, e que é a eternidade, que é o céu. Então, assim, é muito sadio e salutar
ter este temor, sempre pensar, né, como a gente viu esses dias, nos dias dos finados, o padre ele falava na missa, sempre é bom refletir sobre a morte, né? Porque nós não fomos criados para esta terra. Então, assim, acho que é muito sadio, assim, é muito proveitoso rezar com isso, com essas reflexões e pedir a Deus esta graça do temor, porque aí nós crescemos nesse caminho de conversão e de mudança de vida, em vista realmente do céu. Coincidentemente, foi um dos primeiros que eu li sobre os novíssimos, foi esse, né? E vou reler, se Deus quiser, mês que vem esse livro. Já está na lista para reler. Eu li, eu acho que mais de 10 anos atrás. E marcou, de fato, a minha vida mesmo, né? Muito forte. Junto com ele, o do Monsenhor de Seguir, né? O inferno existe e como evitá-lo, né? Então é muito forte, né? E falando sobre Santa Teresa, eu vejo de forma boa um desejo de conhecer, mas eu vejo as pessoas querendo começar logo pelo castelo interior. Eu acho que é interessante esse desejo, mas eu acho meio complicado, porque não é que seja proibido, né? Mas às vezes a gente é muito levado pela curiosidade daquilo que é extraordinário, né? Daquilo que é grandioso. Você teria, assim, pelo menos algumas dicas dos livros de Santa Teresa, como conhecer melhor a vida dela, como, de forma simples, ir tocando um pouco na espiritualidade teresiana? Os primeiros livros, né, tipo... Tá. Eu digo pra vocês, não foi o que eu fiz, porque o primeiro livro que eu li dela foi Castelo Interior, com 16 anos, e eu fiquei apaixonada por ela, pela vida interior, né? Eu sempre gostei muito dela, porque a minha primeira experiência com Deus e de leitura foi com ela. Mas, assim, eu já vi muitas pessoas, inclusive uma prima minha teve uma experiência com Deus lendo o livro da vida. Tem uma prima que ela começou a ler e ela também começou a se encantar com a história dela. Então, assim, eu falei isso assim, porque as pessoas já me pediram Castelo Interior várias vezes, falaram assim, não estou entendendo nada. Eu falei, porque não é bem... Para quem já começou uma vida de oração e já tem esse encontro com Deus, isso vai renovar e a pessoa vai entendendo, né? Mas para quem não, só se for uma graça, né? Que Deus vai dando especial, né? Continue, por favor. Sim. Não, também eu já ouvi muitas pessoas na própria comunidade, sempre todas as casas que eu moro, os irmãos, eles sempre falam que o Castelo Interior realmente é o mais difícil mesmo de ler, de compreender. Muitas pessoas falam, eu já ouvi também, né? E ele é da grade da nossa formação e muitas pessoas têm dificuldade. Assim, mas assim, eu recomendaria ou o livro da vida para começar, ou o Caminho de Perfeição. Acho que de todos dela, dos seus escritos, é um dos que eu mais gosto. Eu acho que é uma linguagem mais acessível, não sei se seria para vocês, mas o Caminho de Perfeição ou o próprio livro da vida. Mas também tem pequenos escritos dela, né? Os conceitos de amor, os colóquios, que talvez seja mais fácil pelos escritos menores. Ou o livro da vida mesmo. Ótimo. Quero agradecer a sua participação, Itamar. Passou rapidinho, né, o nosso tempo. E já fica o convite para a gente continuar. E a gente vai, já que é um livro mais complexo, a gente vai fazer um bate-papo só sobre o Castelo Interior. Para você que quer começar por ele, vamos tentar começar tendo as chaves de leitura, né? Então a Itamara vai estar conosco, a gente vai ver uma data aqui novamente, que possa estar dentro da agenda dela direitinho, e a gente vai bater esse papo bem legal sobre o Castelo Interior e sobre outros aspectos da vida de Santa Teresa de Ávila. Então, muito obrigado, faça aí as suas considerações finais. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, agradecer você, ouvinte, também. Eu quero dizer para você, né, que você busque essa experiência de amor com Deus. Talvez seja algo distante para você, mas na simplicidade do seu coração, que você possa, como os discípulos, todos os dias dizer: Jesus, ensina-nos a rezar. E eu desejo também para você que está na sua casa, que você tenha essa experiência de amor de Deus, essa experiência de escuta e de diálogo com Deus. E
Que Deus ele te dê a graça de também ser um amigo dele, né? Amigo de Deus como tantos santos. Que você também possa ser e que cada um de nós possamos crescer nesse caminho de amizade com Deus a cada dia. Deus abençoe e estaremos juntos pela graça da oração, da intercessão. Amém. Shalom. Amém. Obrigado, povo de Deus, pela audiência, pelo carinho. Segunda-feira estamos aqui com Boa Nova de Paz, 7, 8 e meia. Eu e minha irmã Carinha Oliveira. E sábado, o programa Em Defesa da Fé com mais um entrevistado aqui falando sobre o amor de Deus, sobre a graça que Ele tem reservado para nós todos os dias. Aquele abraço.